Então, boa noite. Boa noite. Muita paz, muita luz para todos nós que aqui estamos. Mais uma vez, obrigado sobre esse teto amigo da casa de Carlos Samaritano, né? Que nos abriga com tanto carinho, com tanto amor. Onde a gente aprende um pouquinho mais. Nessa interação com todos, a gente vai aprendendo um pouquinho mais. Como a página que foi aberta hoje falando do conhecimento, a cada dia um pouquinho mais de conhecimento a gente vai adquirindo, né? Que bom que isso acontece, isso é maravilhoso. E a gente hoje vai falar sobre o luto. Olha só, um tema que às vezes parece pesado, denso, doído, mas muito necessário para a gente, né? A gente precisa falar sobre isso, que a gente possa clarear e não ver assim tanto peso, tanta dor, porque todos nós passaremos por isso, né? E aí, como sempre, Bira fez uma arte maravilhosa, tá bonito, não tá, gente? A inteligência artificial ajudou, caramba, mas ficou bonito. Viver o luto, um convite a repensar a vida a partir da finitude. Então vamos repensar nossa vida hoje, a partir dessa finitude. Antes da gente entrar nos slides propriamente dito, eu quero ler aqui, contar uma história para vocês. É a história do grão de mostarda. E fala assim, eu vou ler aqui porque ela é longa e é bonita e vale a pena a gente prestar atenção nessa história. Vale para todas as dores. É uma história que vale para todas as dores. E a história do grão de mostarda é a dor do mundo. Fala assim, ó. Contam que quando o Senhor Gautama, o iluminado Buda, ainda peregrinava pela terra, uma mulher veio procurá-lo. Ela estava desesperada, pois acabava de perder seu filho único. Transida pela dor, jogou-se aos pés do Buda, suplicando: meu único filho, luz da minha vida, acaba de falecer. Eu te suplico, bem-aventurado, salva-o, tu podes fazê-lo. Diz-me o nome do remédio que o trará de volta no mundo dos mortos. O Senhor Gautama, aquele que compreendeu a dor do mundo, envolveu-a em compaixão infinita. Mulher, o remédio que me pedes é uma semente de mostarda. Ela só poderá ser dada por alguém que nunca tenha perdido nenhum ser amado. Só poderá ser dada por alguém cuja família ainda não tenha sido visitada pela morte. Se você encontrar esse grão de mostarda e trouxer para mim, seu filho voltará. Se encontrares, teu filho de novo viverá. A mulher bateu à porta de todas as casas, na cidade inteira. Ali ela sempre encontrou moradores dispostos a lhe darem a preciosa semente de mostarda. Mas quando ela lhes perguntava se algum parente, amigo, servo tinha morrido, eles sempre diziam que sim, que a morte já lhes tinha levado um ente amado. A mulher agradecia, recusava a mostarda e se dirigia a outra casa. Enfim, depois de muito peregrinar, ela não conseguiu o grão de mostarda. A dor é do mundo. E aí essa história nos lembra que ela compartilhou, ouviu histórias, iguais às dela e até piores. E aí a dor é remédio para a nossa alma, porque no que ela compartilhou,
sua dor e todos aqueles que ela visitava, ela desenvolveu a compaixão. E a semente de mostarda representa a fé que necessitamos buscar. É uma história interessante, né? A dor do mundo é aquela dor onde todos, de alguma maneira, já perderam. A gente fala perder entre aspas, a gente não perde ninguém, mas é a dor do mundo, né? Quando a gente acha que a nossa dor é a maior do mundo, ela é realmente a maior do mundo, porque é a nossa dor. Mas ela não é única, ela permeia tudo e todos. Então, ela com certeza, nessa história, não encontrou o grão de mostarda, e é lógico que ela não teve o filho de volta, né? É um simbolismo para que a gente possa avaliar que a dor do mundo é a maior dor que existe, é a dor da perda de alguém. E nessa dor, você vai ter um luto, né? Que é o nosso tema de hoje, que é o luto da perda de alguém amado, e não só da perda de alguém amado, né? É o luto da perda de emprego, é o luto da perda da separação, né? É o luto de uma doença incurável. São vários os lutos, né, gente? Não é só o luto. Quando a gente fala luto, a gente pensa assim, está vivendo um luto porque alguém amado morreu. Mas os lutos se espalham de várias maneiras, né? E aí, depois dessa história, eu quero perguntar para todos nós que estamos, para todos vocês, onde vocês já perdeu alguém? Ou ninguém perdeu ainda ninguém? Já perdeu alguém? Querido, amado? Já perdeu alguém, querido, amado? Já. Marcos? Com certeza. Camila? Também. Augusto? Nossa. Olha só aqui, nós somos pouquinhos, mas só aqui todos nós já passamos por um luto. Eu também já perdi, já passei por Ribeira, com certeza, né? Então, não tem ninguém nesse mundo que já não tenha passado por essa dor, por esse luto que dilacera. E no momento que a gente está passando, está vivenciando isso, é dilacerante, né? A gente sabe disso. E aí a gente tem que buscar apoio, e a gente tem que buscar conforto, a gente tem que buscar ajuda, né? São as experiências e as cicatrizes que ficam, que vão nos ajudar a sermos melhores, por incrível que pareça, né? Porque na dor, e ainda mais se a gente compartilhar, por isso a história fala do compartilhamento, a gente fica melhor. A gente fica bem, a gente passa. E aí, eu vou trazer agora os slides para a gente conceituar mais o que é esse luto, o que isso representa para a gente se fortalecer mais e mais. Olha só que bonitinha, achei tão linda essa frase, que é da doutora Ana Cláudia Quintana. Quem conhece a Ana Cláudia Quintana? Alguém daqui que conhece? Ninguém conhece os livros da Ana Cláudia Quintana, que fala a morte é um dia que vale a pena viver, histórias lindas de morrer. Ela já tem vários livros. Ela é uma geriátrica, uma médica geriátrica que trabalha com cuidados paliativos. E ela escreve coisas assim maravilhosas sobre a morte, sobre o luto, sobre o cuidado do nosso ser querido que está em cuidados paliativos. Ela fala muito sobre isso. Se vocês quiserem aprofundar mais sobre ela e sobre esse tema, ela está no YouTube, no Instagram, busquem lá. Ana Cláudia Quintana Arantes, é o nome dela. E essa frase é dela. Eu amei muito e esse amor ainda está aqui dentro de mim. Porque a gente não esquece, a gente pega, a pessoa parte, o luto se instala, a gente sofre, depois a gente vai ficando melhor, né? Vai aliviando, mas o amor vai permanecer.
para sempre. Não se acaba de maneira alguma, né? Ele fica em nós. Se a gente amou de verdade, se aquele amor foi real, ele fica em nós. Aí ela fala assim, achei tão linda, eu amei muito, e esse amor ainda está aqui dentro de mim. Por isso que a gente chora, por isso que a gente sofre, porque o amor está latente dentro da gente, né? Latejando dentro de nós. E é esse amor que lateja que faz doer. É tão forte, é tão pulsante que dói. E dói muito, e nos faz chorar, nos faz sofrer profundamente. Isso a gente precisa admitir, não pode invalidar essa dor tem que ser validada. Ok, eu tô chorando, tá doendo muito, tô sofrendo, e tudo bem, vamos seguir em frente. Você não pode dizer, não, para com isso, para de chorar. Isso é invalidado um do outro, jamais a gente pode fazer isso, né? Aí vamos conceituar um pouco mais agora no slide, olha só. Luto. O que significa o luto? Quer ler? Alguém quer ler? Luto. Igual o que significa? Mágoa, dor, tristeza, aflição. Um processo emocional e psicológico de enfrentamento diante de uma perda significativa. Engloba ainda a morte, doenças, perda de emprego, separações, etc. Viver o luto. Um convite a repensar a vida a partir da finitude. Foi o nosso título, né? Mas era isso, mágoa, dor, tristeza, aflição, desespero, tudo que a gente possa imaginar de dor está ali, né? Tudo significa isso. E é um processo que significa um enfrentamento diante de uma perda significativa. Então, o luto é um enfrentamento. Olha só que interessante, né? Luto não quer dizer que você vai desistir, né? Que você vai desanimar, que você não vai fazer nada. É um enfrentamento, né? Diante de uma perda significativa. Como a gente vai enfrentar, é com a gente, né? Engloba, além da morte, né? Que é aquela dor mais profunda, engloba doenças, perda de emprego, como nós já falamos, né? Separações, etc. Então, a qualquer momento a gente está vivendo luto. Nesse mundo de provas e expiações, a gente vive muitos lutos, né? Então passa aí. Talvez seja até por isso. Volta. Talvez seja até por isso que envolve mágoa, dor, tristeza, aflição. Eu vejo assim que é um assunto que a gente não gosta muito de ficar comentando. Exatamente. Você não quer falar sobre isso, você não quer falar sobre morte, de jeito nenhum. Chega pra lá, por que você está falando disso? Foge, né? A gente foge disso. Foge o tempo todo, né? E de luto também, porque é pesado, né? A gente vai sofrer, vai sangrar, né? É uma cicatriz que não está fechada, é uma ferida que não está fechada, não está cicatrizada, né? Então a gente vai sangrar. Mas tem luto que dói menos que outro, né? Tem uns que dói mais, outros que dói menos. Sim. Por aí, né? São aquelas feridas, uma ferida menor, uma ferida um pouco maior, abre mais. Caso de pessoa morre depois de uma doença grave, está no hospital, já vai amenizando o luto. Interessante que você colocou, a pessoa está doente, passa um longo processo no tratamento, né, naquele cuidado, mas ali você já não está vivendo um luto. Já está sofrendo. Isso também é um grande teste para a fé também, né? A pessoa que uma fé também ter fé, senão esmorece, não aguenta. É a hora que você aguenta. É o grão de mostarda, né, gente? Tem que ter fé. É uma luta grande. Tem certos lutos que machuca bastante. Machuca, dilacera, realmente. A gente tem que admitir isso. Né? Você admite que realmente é doído, é sofrimento atroz. Mas você vai passando ali. Aí busca apoio, né? Busca apoio psicológico, né? Busca apoio médico, busca apoio espiritual. Nossa, a fé e a religião é muito importante nessa parte da espiritualidade, muito, né? Necessário. E esses lutos menores, de repente os menores vão nos preparando até para os maiores, né? Isso. Porque
a qualquer momento tudo pode acontecer, né? E a gente tem que estar preparado, né? E tem luto que não se apaga, ele fica sempre vivo na memória. Tem umas frases, a gente vai passar ali, vai falar sobre isso, essa coisa que se ele for, que ele pode ser perene, né? Aquele luto que não acaba nunca, né? Aí a gente pensa assim, é uma cicatriz que sempre vai estar lá. Ela sempre vai estar nos lembrando desse luto, dessa dor. Mas ela vai ser amenizada com o tempo e com um apoio que a gente vai buscar. A gente pode se deixar afundar, a gente precisa buscar ajuda para que a gente possa continuar vivendo, porque não tem como, a gente precisa continuar, né? Então a gente busca um apoio e aí o luto vai ficar amenizado. Mas tem muita gente que não aguenta não, né? Sucumbe também junto com o luto. Quanto mais ferramentas você tiver para você saber lidar com a situação, como você vai saber lidar com a situação? Você ameniza muita coisa. Quanto mais ferramentas a gente tem, mais a gente vai conseguir transitar por isso de uma maneira mais leve. Não quer dizer que a gente não vai sofrer, porque a gente vai sofrer. Se você já tem um psicólogo, às vezes você vai, você frequenta assim algum templo religioso, a rotina que você tem ali, você já consegue, já tem umas ferramentas, você já vai realizando. Verdade, a realização. E é importante a gente falar sobre isso, não é, gente? É muito importante a gente falar. A gente não pode dizer, não quero falar sobre isso, porque a ignorância do ignorar é ruim, não nos traz ferramentas. Não nos traz ferramentas para a gente aprender a lidar com isso. Porque isso vai acontecer a todo mundo, não tem como. Então é bom que a gente fale sobre isso, tenha conhecimento, para que a gente adquira ferramentas para poder amenizar o sofrimento. Ele virá, em algum momento ele virá. E não escolhe o momento, não escolhe a hora, não. Às vezes você não está bem, não está. A qualquer momento tudo pode acontecer. Então vamos nos preparar, não vamos escamotear debaixo do tapete, né? Aquela coisa assim. Não vou falar sobre isso. Só uma dentro. Hoje teve uma reportagem com um rapaz de 27 anos, se eu não me engano. Tinha loucura para ser piloto. Ele conseguiu fazer o solo, fez o solo, mas no final tem um próximo entre os pilotos que tem um tal de banho de óleo. Ele tomou banho de óleo e morreu. Acabou de aterrissar o avião, quando deram banho de óleo e morreu. Porque teve o óleo, a gasolina do óleo que estava com gasolina, matou ele, asfixiado. Morreu na mesma hora que estourou o avião. Olha que luto da família. Mas a mãe dele eu estou sentindo muita dor, mas ela estava serena, bem serena. Mas é complicado, serena na hora ali, não, no dia a dia deve ser difícil, né? É impressionante, o próximo foi 4 minutos, ele acabou de aterrissar, tomou um banho de óleo, que o próprio instrutor deu um banho de óleo nele, faleceu, foi direto para o hospital e morreu. Pois é, a qualquer momento. Então vamos nos preparar. Esse é um luto bem difícil, ainda mais quando é querido. Mais alguma? Podemos passar? Vamos passar, que a gente tem mais coisas para a gente falar. Olha só. Rodrigo, agora levanta. O processo do luto não é linear e não tem prazo para terminar. O processo do luto não é linear. Ele não é sereno, ele não é estável. Tem os altos e baixos. Tem dia que você está mais caído, o dia na vida do que outro dia, né? É igual aquela mensagem que tem no Instagram, né? A menina fala que estava entre a vida e a morte lá numa UTI, ela queria morrer, porque ela não estava mais no sofrimento da vida dela. Ela falou, do nada chegou um médico lá e falou assim, ó, ela não quer morrer, não sei o quê. Ela estava com aquele aparelho que vai medindo ali, né? Acho que é batido do coração, que vai descendo e vai subindo, entendeu? Isso aqui é batido do seu coração. Esse aqui, a vida é assim, altos e baixos. Se você ficar numa linha estável, você morre. A vida é assim mesmo.
Hoje você está embaixo, então você não está embaixo. É, quando o coração para, ele fica reto. Linear. Ele vai linear. Fica linear. Agora deu. O processo do luto ele não é linear. Você vai. E você não vai- tem prazo. Desculpa, Não, pode ler. o processo do luto não é linear e não tem prazo para terminar. Olha só, não tem prazo. De repente ele vai se estender a vida Às toda. vezes é eterno. Aí você vai aprender a lidar com ele. Assim como você aprende a lidar com tanta dor, com tanta dificuldade, com tanta coisa, você aprende a lidar também com o luto. Olha que interessante, né? É uma família que tem vários irmãos, perde um pai ou a mãe. Um ali é forte, sustenta, um é mais fraco, porque daqui a pouco o forte que ficou forte 6 meses, o ano inteiro, daqui a pouco. E bem Porque isso. não é linear, né? Não é. Não é linear. Tem dias que você consegue estar melhor, tem dias que você já fundo. E tudo bem. A gente vai vivendo. Importante, como a gente já falou, buscar ferramentas, buscar apoio para a gente não sucumbir, né? Não afundar de vez, né? Aí tem as fases. Olha que interessante. Tem a fase da negação. A negação é um mecanismo de defesa. Você nega, porque você está tentando se defender, mas não está resolvendo. Se você negar, você está se escondendo, você está escamoteando. Tem raiva, né? Imagina um caso desse, um filho, de repente, vai ficar com raiva, você vai brigar com Deus, né? Vai. Como se isso fosse resolver, né? Você vai brigar com Deus, né? Depois pede perdão, vai brigar com ele. Deus compreende, ele não se importa, pode brigar comigo, pode. Eu não me importo, eu compreendo, ele compreende tudo, né? Tem a barganha, você começa a negociar, e aí, falando dos vários lutos, você barganha muito. Tem a depressão, que é a mais dolorosa, que é quando a ficha cai. Né? Porque às vezes você está bem, você está achando que você está ótimo, e de repente, quando realmente a ficha cai, aí vem a depressão. Isso, sério, né? Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu me lembro quando eu passei por um luto. Nos primeiros meses eu fiquei assim, até tranquila, eu voltei a trabalhar rapidinho e tal. Quando foi lá pro 3º, 4º mês, aí o negócio começou a ficar pesado. Aí eu comecei realmente, porque a ficha caiu ali. Nossa, pessoal, assim, é realmente. Tem que ter depressão que vai até a morte mesmo. A pessoa quer uma depressão. Não E levanta mais. além do luto não ser linear, aquela fase de estágio ali, ela também oscila. Às vezes a pessoa não começa com a negação, não. Ela começa com a aceitação. Isso. Não, já esperava isso, já estava. Aí daqui a pouco vem a fase da raiva e oscila aquela parte, tudo oscila, né? Nós somos muito oscilantes, nós somos. O ser humano é oscilante, um dia está lá em cima. É o próprio eletrocardiograma, né? Que está lá em cima, está lá embaixo, está lá em cima. Nós somos assim, em tudo. Imagina aí também, tá bem, faz todo sentido, né? Mas normalmente a gente tem isso assim, na depressão é mais dolorosa. E quando você realmente aceita, mas você aceita de coração, de compreensão, aí você já está mais equilibrado para realmente sobreviver ao luto, né? Esses são 5 estágios de luto de uma cientista, né, Elizabeth Kubler-Ross. Ela que vincou, né, esses estágios aí, né, as fases e estágios. Pode passar. Vamos falar um pouquinho. Quer ler, Camila? Negação. A primeira fase do luto se manifesta como uma defesa psíquica, no qual a pessoa se nega a acreditar no que aconteceu e tenta não entrar em contato com a realidade, preferindo não falar sobre o assunto. Uma grande maioria de nós faz isso, né? Entra nisso aí, né? Não, com certeza, a maioria consegue uma. E isso aí às vezes dura muito. E aí o sofrimento vai ficando. Ele não é limpo, ele não é arrumado, organizado, ele vai ficando. Né? Depois, quando vem também é terrível. Eu? Pode pensar. Marcos, quer ler? Não, na fase da raiva, o que acontece? 2. Raiva. Na segunda fase de luto, aparece o sentimento de revolta com o mundo e com todos. O indivíduo se sente
injustiçado e não se conforma com o que está passando. Que é natural, né? Dependendo até do que for esse luto, de que maneira se deu essa morte de um ser amado, passar por esse momento aí é justificado, né, gente? É uma mãe que perde um filho assassinado assim do nada, na rua. Né? Vai passar por essa fase, não vai, gente? É natural. E a gente compreende completamente isso, né? Você vai ter muita raiva daquilo, né? Muita revolta, né? Dá para ler? Sim. Negociação ou barganha. A terceira fase, a pessoa começa na etapa de negociação. É uma tentativa de aliviar a dor e buscar soluções possíveis para sair daquela realidade. É como pessoas façam promessas para Deus. Busque o ex para tentar negociar uma volta. Tenta trapacear a realidade. Tenta compensar a falta com outra coisa. Estão dando exemplos de coisas que a gente faz nessa barganha, a gente tenta barganhar ali para poder se confortar de alguma maneira, né? Porque realmente é muito doloroso, você busca alternativas para você se sentir mais confortável, né? Você não se sentir tão desesperado, tão dilacerado, né? Se engana a si próprio. Vai se enganando, né? Exatamente. Pode passar. E a depressão? Dá para ler, Augusto? Dá. Depressão. Nessa quarta fase do luto, a pessoa se revolta para o mundo interno. Ela se isola do mundo externo por se considerar impotente e triste. É considerada a fase mais duradoura de todas, no qual a pessoa se vê imersa numa tristeza profunda diante do sentimento de perda. É comum que se tenha os sentimentos da depressão como tristeza profunda, choro, apatia, falta de vontade de realizar atividades, falta de perspectiva, desânimo e etc. Eu acho que todo mundo passa por essa depressão, né, gente? Pode ficar mais tempo, menos tempo, vai depender, né, de cada um, da condição de cada um. Mas eu acho que não tem como você evitar, né? Essa parte aí parece que a pessoa de alguma forma não se sente culpada. Pô, se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo, eu podia adiar o processo, se sente culpada de alguma forma. Ainda tem isso, ainda tem uma culpa, né, que você pode... E aí, nossa, realmente, tem que buscar apoio, tem que buscar ajuda, porque ninguém é culpado de nada, né? Eu vou dar um exemplo. Meu pai, quando morreu, com câncer. E o médico, quando ele estava no hospital, toda vez que ele chamava, ele já estava inconsciente. A última vez ele pegou o bisturi e cortou aqui para pegar a veia. Então ele falou para minha mãe: se a senhora me chamar, toda vez que ele passar, tiver uma, se a senhora me chamar, eu sou obrigado a cortá-lo. E numa dessas que ele passou mal, minha mãe nos chamou e ele faleceu. Pô, minha mãe ficou numa depressão horrível por causa disso. Ela até superou rápido, mas ela ficou de boa, você não teve culpa. Já estava no final mesmo. E aí é interessante que a gente fala sobre cuidados paliativos. Qualquer hora dessa a gente, de repente, hoje não vai ser possível, para a gente falar sobre cuidados paliativos. Essa médica, Ana Cláudia Quintana, esses livros que eu comentei com você, ela fala sobre isso. Ela fala sobre cuidado, que ela cuida de pessoas que já estão em processo de desenlace, pessoas que estão com uma doença que não tem cura. Tá? E ela alivia o sofrimento dessas pessoas. Porque você vai intervir com procedimentos invasivos que não vão trazer mais cura para aquela pessoa, é um sofrimento atroz. Então, são cuidados paliativos, já está agora no SUS, inclusive já está tendo, já foi implantado. Então, esse é um cuidado que, de repente, ela não precisaria ter essa culpa se ele realmente já estava na fase final. Estava terminal já.
Pô, tem uma história desse com minha avó. Foi como o Rodrigo falou, com o coração, né? Pô, pequenininha a história que eu tenho com a minha avó. É sempre engraçada, porque a minha avó já estava numa situação bem debilitada. Ela estava internada no hospital da aeronáutica, que o pai da aeronáutica e o cunhado lá também foi no aeronáutica, já estava lá internado no hospital da aeronáutica. Eu era um garoto, e nessa época eu lembro que tinha um revezamento. Meus primos lá, minhas primas, eu fui também. Aí no dia que eu fui, para ficar lá com minha avó, revezamento para ficar lá, passar um dia lá dormir, entendeu? Aí no dia que eu fui, a minha prima estava lá, eu cheguei lá, era um domingo, era um sol lá, pô, você fez igual, tu não bota todo cheio de pé. Aí saí, não. Aí não me passou nada, também eu não sabia de nada com o processo. Pô, fui correndo, mas ela estava bem debilitada. Aí quando eu avistei minha avó, ela estava com a boca toda seca. Sim, aquele negócio seco. Falei, caramba, minha boca toda seca, cara. Aí eu peguei uma garrafa de água, botei pra ela fazer. Caraca, mano, daqui a pouco eu dei. Cara, ela bebeu uma dor, eu falei, porra, essa brincadeira, não deixaram eu vou sem água esse tempo aqui, cara. Minha prima é maluca. Só que minha avó não podia beber água, tinha que molhar no algodão. Não podia beber água. Tinha que molhar no algodão, botar aqui e ela vai chupando. Só que ela vai. Você deu água direto. No outro dia ela morreu lá, eu não sabia de nada. Também você ficou culpado. Eu me senti culpado, mas também não botei pra beber. Ela estava bem debilitada, minha avó. Não estava lúcida também, senão. Gente, a gente não tem que ter culpa, não. A intenção é o que vale. A gente tem que ser Também vale a nossa intenção. Também se ela foi, não foi com sede, né? Não, e deve ser maravilhoso pra ela, senão ela tá morrendo de Com sede, né? certeza. Eu não era um garoto, não podia nada, falei, meus pais, a minha tia, não for falar nada. Não, Garoto. A aceitação é a última fase do luto. É caracterizada pelo momento em que o indivíduo consegue enxergar a realidade da forma que é, dura e penosa. Não tem que botar pano quente, não tem que botar nada. É dura e penosa mesmo, a gente tem que admitir, né? E ainda assim, aceitá-la. O indivíduo não se sente mais desesperado diante da perda e da morte. Mesmo que a tristeza dure por muito tempo, ou até a vida inteira, olha, principalmente em casos de falecimentos. E consegue prosseguir na vida de maneira saudável depois de aceitar a sua dor. Então, que legal, né, gente? Então, tem remédio, tem jeito, tudo tem jeito na vida, né? A gente continua com dor, dói, a gente aceita a nossa dor, mas continua vivendo. E quem de nós não tem uma dor profunda? É um caminho, né? Isso, continua caminhando. Quando a pessoa está em fase terminal, eu acho que a aceitação é melhor. Apesar que a pessoa, logicamente, não é dura de não sentir a passagem mais, mas eu acho que a aceitação é melhor. Eu concordo, Augusto, concordo com você. Você sempre vai sentir, né? O pai, a mãe está lá na velhinho, essas mortes refletidas. Agora, morte de jovem, né? Jovens, ainda né? Na flor da idade, como se diz, de repente. Ainda mais morte covarde, né? Pior Deve ser muito doloroso. É muito doloroso, muito doloroso. E até você conseguir transmutar isso, transformar isso e aceitar e acolher, a gente precisa acolher essa dor. Seguir em frente é difícil. E seguir em frente Por isso a gente precisa de ferramentas poderosas, a espiritualidade, a oração, o amigo que vai te ouvir, né? O médico, o terapeuta, etc. Ainda bem que a gente tem muito recurso à nossa disposição, vamos dizer assim, tem que buscar. Acho que o espiritismo não vai ter recurso. Nossa, a doutrina espírita saber que a morte não existe, saber que a gente vai se encontrar, né? Saber que ele pode estar bem, né? Em algum lugar que ele esteja, está bem. Ainda mais você vivendo na casa, que a pessoa vivia na casa, você tem sempre lembrança. É difícil de esquecer. É muito difícil. Ainda mais você sabendo que o ente querido
pessoa, né? Sabendo que cumpriu o que tinha que fazer aqui, sabe que é difícil, né? Nem todos nós conseguimos cumprir nossa função, nosso objetivo aqui quando estamos encarnados, mas quando você sabe, tem aquela certeza, você sabe que é um bom lugar, né? Mas saber também que a nossa oração, que a nossa positividade para estudar, também ajuda muito. Isso é muito importante, a gente procurar não ser egoísta, vamos dizer assim, pensar só na sua dor. Se pensar no ser amado, desejando que ele esteja bem, emitindo vibrações boas, positivas para ele. Né? Aí você sai de você, sai da sua dor e pensa no ser amado que se foi. Né? Isso é importante, né? Isso alivia a nossa dor muito. Se preocupa com o outro, não fica só preocupada com você. Mas isso é um processo que a gente precisa, né, trabalhar, buscar, pode passar. Ali tem algumas frases que a Ana Cláudia fala, né? Eu peguei umas frasinhas nas palestras dela, nos livros dela, e trouxe só para vocês reforçarem. Dá uma olhada, vocês vão adorar. Ela fala sobre morte, sobre luto, de uma maneira leve, de uma maneira gostosa da gente entender. É muito bom e muito importante para a nossa vida. É porque eu conheci a frase que você falou, mas não sabia de quem era. Eu gosto muito dela, eu tenho todos os livros dela, são 5 ou 6. Nesse mundo de prova e expiação que a gente vive, o luto ainda é muito dolorido devido à nossa robustez, né? Devido à nossa parte carnal. Nossa, é densa, né? Isso é muito denso. No mundo mais etéreo é até um alívio para o espírito, é uma coisa mais suave, mais sucinto. Saber que tudo passa, né, Rodrigo? Né, gente? Saber que nada é permanente aqui nesse mundo, tudo vai passar, gente. Com certeza em outras dimensões que a gente consiga galgar, vai ser mais leve, vai ser mais suave, vai ser diferente. Aqui realmente, aí lembra de Jesus, né? No mundo tereis aflições. Né? Jesus já falou pra gente. A gente não veio aqui para gozar, ter plenos prazeres, a gente veio aqui realmente para aprender, experienciar. E é muito difícil aprender com tranquilidade, né? E a gente, como espírito, que eu vejo assim, lendo, pesquisando, o espírito ele se incomoda muito mais para encarnar do que para desencarnar. Para encarnar é muito mais complicado. Ele sabe que vai vir com uma missão que vai ter que cumprir aqui já estamos no final. Já estamos para o espírito. Já cumprimos uma boa parte. A teoria é mais leve, para a gente ainda não é leve porque a gente é apegado às coisas materiais. Porque se a gente, do jeito que a gente é denso, se a gente tem um ente querido ali acamado, debilitado, é capaz de a gente falar que a gente prefere o ente querido ali mal do que ele partir é o que a gente e seguir o caminho. Não, fica mais um pouquinho, eu vou cuidar. Olha por mais que tenha sofrendo ali os dois. É o nosso egoísmo, somos nós ainda. Mas olha só que bonitinho, cada um vai falar uma frase, vai lá. Vamos lá. A dor não valorizada tende a ser infinita. Aquilo que a gente falou, né? Peraí, que a gente falou. Precisamos valorizar, validar a dor do outro e a nossa. Porque senão se estende no infinito. Rodrigo. A dor da perda de alguém amado é 100%. É a sua dor. Existe. Não é algo imaginável. Existe. Nossa dor é a dor mais profunda. Nossa dor é a pior dor, né? Agora você, Marcos. Para que dói? Para evoluir com essa experiência. Para que dói? A gente às vezes se pergunta, né? Por que essa dor? Para que isso? Para evoluir com essa experiência. Porque é uma experiência que nós estamos passando. Se a gente compreender, se a gente entender, a gente evolui com ela. A pior dor é a nossa dor, né? Camila, Por que dói? Porque você ama, porque você foi feliz. Eu ouvi uma mãe que perdeu o filho falando de como ela era grata por ter tido aquela experiência de viver com aquele filho durante um tempo. olha só. E se apegar a essa gratidão é muito lindo, né? Você acaba sendo grata. Aí você entende por que está doendo. Por que está doendo? Porque você foi feliz, porque você amou muito.
E aí você agradece aquele período que você teve ali com aquela experiência. Foi a Cissa. Cissa Guimarães. É. E essa dor é um dos raros sentimentos que agora que eu lembrei disso, que se equivale a toda a humanidade. Um exemplo, uma mãe que perde um filho lá na África, uma mulher humilde, uma mulher pobre, ela perde um filho na África, a dor dela vai ser da mesma intensidade de uma mulher mãe, milionária, que mora nos Estados Unidos. Total. A dor, o sentimento que equilibra toda É a humanidade. a humanidade. Somos todos iguais. Todo mundo vai sofrer do mesmo. Deixa todo mundo igual. Tudo igualado. Pode passar. Aí a gente colocamos ali, ó, viver o luto é necessário. Permitir sentir a dor, a tristeza, chorar, buscar apoio e, com o tempo, integrar a ausência à sua história. Esse é o objetivo, né? A gente vai ter que integrar essa ausência à nossa história. Faz parte da gente, está marcado, né? Aí a gente... Aí vem a aceitação, né? Você tem que aceitar, Isso. senão você vai sofrer até partir também. Exatamente. E aí a gente aceita com gratidão. Claro. Lembrando que a Camila falou, né? De gratidão por aquele tempo que você teve com aquele ser amado. Aí você aceita, integra essa ausência com amor. Né? É por isso que é bom a gente estar sempre lúcido, equilibrado na vida. Porque a espancada, quando vem, não tem hora. E a gente tem que se pegar nessa frase aí, Jesus está no barco, eu posso descansar. Essa daí é poderosa. Poxa, não cabe a gente. A gente tem que aceitar e fazer o melhor possível. Jesus está no barco, eu posso descansar. Jesus está no barco, eu posso descansar. É aquela passagem bíblica, né? Que naquela tempestade, você está dormindo no barco, todo mundo com medo. E ele acalma a tempestade. Porque Jesus acalma as nossas tempestades, né? E é bom a gente pensar nisso, né? Para poder descansar. Foi quando Pedro caiu na água, não foi? Ele quis andar como ele Isso. na água, né? Mas ele ficou com medo e ele afundou. Pouca fé. Homem de boca Pouca fé. fé. O homem de Ele boca falou, né? Você tem homem pouca de fé e boca fé. afundou. ficou com medo. Gente, é isso. Eu quis trazer um pouquinho, né? Ainda tem mais? Ah. Augusto, pode ficar. Cleito e Augusto. Eu amei muito. E esse amor ainda está aqui dentro. Repete, Augusto. Eu amei muito. E esse amor ainda está dentro de mim. Aqui dentro de mim. Que a gente não esqueça disso, né? E que a gente possa caminhar. Com toda a dor, com toda a ausência, mas o amor está aqui dentro. O amor nunca se apaga. A gente vai seguir junto, carregando saudade, carregando uma eternidade dentro da gente. Mas esse amor está vivo. E a gente vai se encontrar um dia. É bom a gente saber disso, né? Mas você tem que lidar bem com esse amor também, né? Você não vai ter depressão, né? Com esse amor que você está dentro de você, eu acho que não sei no meu ponto de vista. Se você está se isolando e deixa a coisa, acaba entrando em depressão. Sim, a gente Não. tem que estar atento e vigilante, Exato, né, Augusto? exato. Vigilante. É. O tempo inteiro tá orar e vigiar. Exato. Se a gente sentir que a gente está caindo muito, opa, Tem que ter a medida do amor que está dentro para poder você entrar no equilíbrio, né? eu amei muito esse amor, ele está aqui dentro de mim. Mas a gente está falando de um amor Não. que transcende, né? Claro. Esse amor ágape, né, que chama do amor espiritual, o amor que transcende, que dura, que une, né? A tudo e a todos, né? É esse amor que a gente tem que buscar. Então é isso.